Olá, eu sou o pastor João Balbino. Esse é o vídeo de número 100 do nosso canal no YouTube e nós queremos agradecer e também, esperando unicamente na graça de Deus, renovar o nosso compromisso de seguir proclamando o Evangelho de Deus, que é somente Cristo. Jesus é o Cristo, a resposta e a solução do céu para todos os problemas. O seu apoio é muito importante para que os conteúdos que temos publicado alcancem mais pessoas. Você me pergunta como eu posso colaborar? Muito simples. Você contribui quando se inscreve no canal, quando reserva um tempo para assistir aos conteúdos que temos publicado. Você contribui sempre que visita o nosso canal, sempre que assiste os vídeos até o fim, sempre que deixa o seu gostei, sempre que deixa o seu comentário, sempre que recomenda o canal para seus familiares e amigos e sempre que compartilha os nossos vídeos por meio de suas mídias sociais. Muito obrigado por estar junto conosco. Muito obrigado por cooperar conosco na missão. Nosso tema é a importância de fazermos boas escolhas. Por favor, leiamos livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. A vida consiste em uma constante confrontação de escolhas a serem feitas. Como é importante buscarmos direção divina e nos submetermos à palavra de Deus, sendo precavidos e buscando tomar boas decisões na vida. As nossas decisões, para o bem ou para o mal, irremediavelmente produzem seus efeitos, inclusive atingindo outras pessoas. Por exemplo, um dia Adão se rebelou contra Deus e pecou. Adão cometeu um único pecado no Éden. Contudo, todos os descendentes de Adão seguem sofrendo com as consequências de um pecado que não cometeram, sofrendo com essa maldição que até hoje aflige a humanidade, a morte. Não apenas a morte física, mas também a morte espiritual e a morte eterna, que é a segunda morte. Aqueles que estão numa posição de liderar, que têm a prerrogativa de exercer governo, pais e líderes em geral, precisam estar preparados para oferecer orientações alicerçadas em princípios bíblicos. Para tanto, precisam ter consistência em termos de conhecimento bíblico, especialmente para que os filhos e todos aqueles que recebem a sua influência possam ser de fato beneficiados e preparados para tomar decisões baseadas em boas informações. Que Deus, em sua infinita graça, dê a mim e a você também um coração erudito, um coração que aprecia o conhecimento, um coração que aprende sempre. Como líder do povo de Deus, Josué ofereceu para a congregação um conselho fundado naquilo que pode ser considerado o mais básico, o mais elementar. Ninguém jamais deveria se dar ao luxo de desprezar o conselho de Josué. Josué disse, conselho número 1, agora temam o Senhor. A Bíblia ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos capítulo 111, versículo 10. Referindo aos israelitas, o Senhor disse a Moisés, Deuteronômio 5, 29, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Em Salmo 112, 1 e 2, a Bíblia diz que os descendentes daquele que teme ao Senhor serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros.
Pessoas que temem ao Senhor encontram na palavra de Deus e no relacionamento pessoal com Deus elementos e subsídios que em muito contribuem para uma jornada ao gosto de Deus, tendo condições de retribuir com graça, retribuir com amor, retribuir com perdão, a graça, o amor e o perdão que receberam da parte de Deus. É interessante, uma das marcas distintivas da igreja que emergiu no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, versículo 43, é que todos estavam cheios de temor. E assim, no temor do Senhor, estamos todos nós que cremos em Jesus Cristo chamados a seguir. Em Salmos, capítulo 128, versículo 1, a Bíblia diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Nos versículos seguintes, versículos 2 ao 6, o salmista relacionou bênçãos que atingem a família quando há o temor de Deus. No versículo 2, fala de felicidade e também provisão e prosperidade. No versículo 3, a parte A, esposa frutífera. Versículo 3, parte B, filhos fiéis que carregam o legado e perpetuam o DNA da família, perpetuam os valores daquela família. Versículo 6, longevidade. Pergunto, quem é que teme ao Senhor? Muito simples. Teme o Senhor aquele que conhece o Senhor. Quem não conhece o Senhor não tem temor nenhum. Vamos concluir essa porção com as palavras que expressam o conselho final daquele que em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1, se apresentou como mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Leamos o conselho dele, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Conselho número 2. Sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Josué foi um servo exemplar, um servo destacado. A primeira vez que o nome de Josué foi mencionado na Bíblia foi no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 9. Num contexto de batalha em favor do povo de Deus, Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Em Êxodo, capítulo 17, versículo 13, a Bíblia diz: e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Josué foi o assistente de Moisés, a principal figura na guerra entre Israel e os amalequitas. Um dos episódios mais marcantes na história de Josué encontramos em Números capítulo 14. A Bíblia documenta o retorno daqueles que foram enviados em missão para espiar a terra. 10 entre os espias retornaram com um relatório negativo. Por sua vez, Josué não consentiu em ser influenciado pelos incrédulos. Antes, opôs-se aos rebeldes e, junto com Caleb, além de se recusar a fazer coro com os que infamaram a terra, buscou persuadir o povo à fé. Josué liderou o povo de Deus na travessia do Jordão e, debaixo da direção de Deus, guiou os israelitas na marcha ao redor do muro de Jericó, antes que o muro ruísse. Josué foi alguém que se manteve íntegro, fiel a Deus e fiel à sua liderança. Uma pessoa que soube manter o seu foco além dessa vida. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, a Bíblia diz que Josué, filho de Num, que servia como auxiliar de Moisés, não se afastava da tenda. Isso demonstra onde estava o coração de Josué. Evidencia a realidade de uma vida centrada em Deus. E quando já se aproximava o horário de Moisés partir para estar com o Senhor, Deus disse, Deuteronômio capítulo 31, versículo 14, o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Finalmente, em Josué capítulo 1, versículo 15, a Bíblia testemunha: tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés,
Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Que homem singular era Josué. Servir ao Senhor com integridade significa servir a Deus com todo o nosso coração. É um serviço ilimitado, ativo e intenso. Nada de transigir com o pecado e com o mal, nada de procrastinação, nada daquele negócio de fazer a obra do Senhor relaxadamente, nada de braços cruzados, nada de motivos sujos. A Bíblia diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, a Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Qual é o papel de um servo? Conhecendo qual é a vontade de seu Senhor, cabe ao servo realizar. Conselho número 3. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. O Deus de uma pessoa é aquele ente perante quem os joelhos e a vida dela se dobram em adoração. Não sei se você sabe disso, mas a Bíblia prevê sofrimentos, humilhações e um triste fim para a casa do idólatra. Você pode conferir isso, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos 3 ao 6, e também em Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 32. A conclusão nesse ponto é bem simples. Se você não tem a intenção de jogar a sua vida fora, você deverá jogar fora os falsos deuses. Jogue os falsos deuses fora. Em 1 Timóteo 2,5, a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Para o verdadeiro cristianismo, a fé em Jesus Cristo como único mediador não é opcional, é fundamental. Se você investigar entre as diversas versões da Bíblia, hoje isso é fácil. Basta um celular ou um computador, alguns cliques e você já vai encontrar toda a informação de que precisa. Se você investigar até mesmo entre as versões bíblicas usadas por grupos religiosos que não confessam a fé reformada, você vai encontrar nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, uma unanimidade entre os tradutores. Observe que ter a verdade que a Bíblia ensina ao alcance das mãos não resolve o problema do coração empedernido. É preciso que haja uma obra do Espírito Santo. Vamos concluir. Josué disse: eu e a minha família serviremos ao Senhor. A decisão número 1 que todos os filhos de Deus devem ter na vida é a decisão de servir com absoluta exclusividade mesmo a esse Deus maravilhoso que nos criou, que criou tudo e todos para o louvor da sua glória. Que você siga adorando ao Senhor Jesus, siga se devocionando, dando culto, desfrutando que o Deus Todo-Poderoso, por meio do Evangelho, está perfeitamente junto com você e dando glórias a Deus em todas as coisas. Você é a testemunha de Jesus Cristo enviada ao campo para salvar pessoas. Gostaria que você entendesse que servir, que é adorar, é a palavra que melhor sintetiza o que a vida cristã realmente significa. Oremos. Pai, que o nosso coração seja totalmente seu e que por sua graça e poder sejamos encontrados fiéis em todas as coisas. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço por assistir, agradeço por deixar o seu like, deixar o seu comentário e também por compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Graça abundante.